Vamos abrir então Lucas capítulo 5, acredito que já esteja aberto, não? Então Lucas capítulo 5, a parte final, dos versos 37 a 39. E ninguém coloca vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser colocado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Irmãos, então nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, dentro da sua sabedoria, Ele é a própria sabedoria de Deus encarnada, Ele resolveu nos ensinar usando parábolas. E esse recurso didático das parábolas é muito interessante porque ela abre para várias interpretações. Eu acho que tantas vezes a gente já ouviu uma mensagem de uma parábola, um ensino, puxa, eu nunca tinha visto sob esse ponto de vista. Aí depois nós ouvimos, puxa, que interessante, eu nunca tinha percebido dessa forma, porque a parábola, ela realmente abre margem para todas essas interpretações que na verdade se completam, elas se enriquecem, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é muito rico, Ele é muito sábio, e nas suas palavras há sabedorias infinitas. E Ele então nos cita essa parábola do vinho e dos odres. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui a figura do vinho, apenas citando algumas passagens da palavra. Salmo capítulo 104, verso 15, associa o vinho à alegria, o vinho que alegra o coração dos homens. Então não há dúvida que o vinho é um símbolo da alegria. No Evangelho de João, no capítulo 15, o nosso Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Nós sabemos que a videira é a árvore que produz uva, e da uva vem o vinho. E não é por acaso que no mesmo capítulo, no verso 11, o que o Senhor Jesus diz? Tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a sua alegria seja transbordante. O próprio Senhor Jesus se associa como a videira, o vinho e aquele que dá a verdadeira alegria. Aí nós temos aqui também a figura do odre. Na época do Senhor Jesus, não se usava barris para fermentar o suco de uva, como nós fazemos hoje em dia. Então nós tínhamos os chamados odres, que eram recipientes feitos de couro, onde se colocava o suco de uva. O suco de uva vai sofrer um processo chamado fermentação. Pela fermentação vai ser produzido o vinho e o gás carbônico. E aí o gás carbônico, pouco a pouco, vai laceando o odre, vai inchando. Inclusive é assim que eles faziam naquela época, para entender que o vinho estava maduro, se o odre estivesse bem estufadinho. Então o Senhor Jesus fala a respeito dos odres, e nós temos uma relação direta como o odre simplesmente é um recipiente. O odre é um vaso. E quantas vezes a palavra de Deus nos associa a vasos? Quando o Senhor, por exemplo, se aproxima, o Senhor Jesus se revela a Ananias, diz assim: Ananias, vai lá, ora por Paulo, porque ele é um vaso escolhido. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz que nós somos vasos de barro, mas em nós há um tesouro. Ele é o tesouro em nós. Vasos de barro, frágeis. Em Romanos, capítulo 9, o nosso irmão Paulo também associa pessoas a vasos de honra e vasos de desonra. Então, irmãos, nós entendemos com muita clareza que o odre é um tipo de vaso, e vaso fala a respeito de seres humanos. E quando nos compara com vasos de barro,
e daqui a pouquinho vasos de barro, mas vasos novos. Tem que vir à nossa mente Jeremias, capítulo 18, que diz que o Senhor é o nosso oleiro. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa verdade realmente possa aquecer o nosso coração. Senhor, eu sou um vaso de barro, eu sou frágil, fraco, debilitado, mas o Senhor é o oleiro. Então, irmãos, temos aqui a figura do vinho, nos falando a respeito da alegria, e nós temos a figura do odre, do vaso, falando a respeito de nossas vidas. E nós sabemos que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Os irmãos lembram em Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto, a marca, a evidência do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Irmãos, a alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria é simbolizada pelo vinho e a alegria é um fruto do Espírito. E nessa parábola nós podemos simplesmente concluir como se o Senhor estivesse nos dizendo: olha, para que vocês tenham o vinho novo, que é o Espírito Santo, vocês precisam ser odres novos. E odres novos simplesmente fala a respeito do nosso novo nascimento, da nossa conversão. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, quando nós nos rendemos aos seus cuidados, nós somos feitos vasos novos. E como os meus irmãos aqui bem compartilharam, aqui antes de mim, esse trabalho de transformação é feito de uma vez por toda? Num sentido sim, mas num sentido não. Porque espiritualmente nós já somos perfeitos em Cristo, assentado com Ele nos lugares celestiais. Muitas vezes a palavra de Deus, ela expressa realidades espirituais que com a nossa mente a gente não consegue entender muito bem. Mas quando o nosso Deus e Pai nos vê unidos em Cristo, essa obra já está completa, consumada. Mas quando nós olhamos para nós, na nossa realidade, nós vemos esse processo helicoidal, em que nós passamos, pelas mesmas verdades, só que cada vez em níveis superiores. Num primeiro momento, alguma coisa muito chocante na nossa vida. Eu tenho o costume de mentir, eu sou um mentiroso. Puxa, Senhor, me entrego a Ti, me salva da minha mentira, me purifica, me ajuda sempre a falar a verdade, Então é um nível, e aí o tempo passa um pouquinho e eu vejo que mentira, pela graça do Senhor, está sendo tratado comigo, mas eu noto o meu vocabulário, o meu vocabulário, as minhas palavras não são tão adequadas, aí volta, o tempo vai passando e cada vez mais nós vamos vendo a nossa fraqueza, que somos vasos de barro, e vemos que nós dependemos desse vinho, que é o Espírito Santo em nós. Irmãos, eu pergunto, será que o Espírito Santo faz ou não faz diferença nas nossas vidas? Com certeza, irmãos, faz muita, muita diferença. Mas para que o vinho novo, o Espírito Santo, esteja em nós, nós precisamos ser odres novos. E eu fico aqui pensando, quantas decisões nós temos que tomar no nosso dia a dia, e que o Espírito Santo realmente pode nos iluminar para que possamos tomar as decisões corretas. A gente convive com pessoas, em especial no meu caso com jovens, e é triste perceber como mesmo jovens deprimidos, ansiosos, tomando medicamentos, toda a pressão da sociedade, toda a cultura que nós estamos passando, e esse vácuo, esse vazio existencial, irmãos, como o Espírito Santo faria toda a diferença na vida desses jovens. O Espírito Santo é o transmissor da vida divina para cada um de nós. Irmãos, o Espírito Santo toma tudo aquilo que é de Cristo e transmite às nossas vidas. Então, como nós precisamos, Senhor, eu sou um odre nas Tuas mãos.
Eu sou um vaso nas tuas mãos. Senhor, faz-me cheio do teu Espírito. Senhor, encha-me do teu Espírito. Encha-me da tua vida. Encha-me dos teus pensamentos. Encha-me das tuas palavras. Encha-me das tuas atitudes. Encha-me das tuas emoções. Encha-me do teu discernimento. Encha-me da tua criatividade. Encha-me da tua serenidade. Encha-me da tua sensatez. Encha-me do seu equilíbrio. Encha-me das tuas estratégias. Irmãos, todos esses recursos estão na pessoa do Espírito Santo. Ele é o vinho novo que vem de Deus. E ele só pode habitar em nós, porque o nosso divino oleiro, o Senhor Jesus, nos faz vasos novos para que ele possa habitar. Irmãos, gostaria apenas de caminhar um pouquinho em 3 textos que realmente pode de alguma forma nos fazer apreciar um pouquinho mais dessa bênção que é o Espírito Santo, esse vinho da alegria que vem habitar em cada um de nós. Talvez para ganhar um tempinho, se os irmãos não se incomodarem, apenas vou citando os textos. O primeiro é Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, esse texto fala-nos com muita clareza que os prazeres desse mundo são vinhos que conduzem à desordem. São prazeres transitórios que num primeiro momento nos engana com um prazer imediato, nos seduz, mas depois nos ceda, depois nos escraviza e em seguida nós temos um vácuo existencial. Essa é a realidade da alegria desse mundo que as pessoas têm muita vergonha de reconhecer. Quando olhamos as revistas, os outdoors, as pessoas se escondem atrás da máscara de sua face. Nós não enxergamos o coração vazio que lá se encontra. Não é à toa que o primeiro milagre, se a primeira parábola do Senhor Jesus foi essa, o primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Irmãos, chega um momento em que o vinho desse mundo acaba. Chega um momento em que a alegria das pessoas acaba. E chega o momento da confissão. Não temos mais vinho, temos o vazio, temos o tédio, temos aqui que encarar o vácuo que existe nos nossos corações.